estação está valendo menos do que um cafezinho. De coador ainda. De coador ainda. De que a gente está falando, será? É verdade, é da Klabin. A Klabin é uma empresa que tem hoje 125 anos de operação. É uma empresa que foi criada, né, pela saga da família Klabin, da família Laffer, não é isso? E eles sempre investiram na progressão, não é isso? Do mesmo investimento. A Klabin já chegou a ser uma empresa que produzia uma grande variedade de papéis. Até que quando foi, se não me trair a memória, em 1988 ou 98, ela resolveu mudar a sua estratégia operacional. E ela passou então a contemplar o quê? Contemplar exclusivamente a direcionar sua produção para papéis de embalagem, que o papel de embalagem ele origina a caixa de papelão e cartão de uma gramatura especial que possa ter o contato com o alimento. Perfeito. Ele é de alta pureza, não é isso? Uhum. Então, essa estratégia de eliminar uma série de outros papéis foi uma consequência que resultou num procedimento extremamente vantajoso para a Klabin. E hoje a Klabin é uma empresa que produz exatamente papel de embalagem. Com esses papéis de embalagem ela faz o papelão. O papelão ela produz a caixa já estampada, tá certo? E vende a caixa no mercado. E outra que ela produz também é aquele cartão de alta gramatura e de alta qualidade, né? Que acaba sendo direcionado para uma outra empresa chamada Tetra Pak, que ela faz o quê? Ela faz um recipiente pequeno e dentro tem o quê? Pode ter suco, pode ter leite, pode ter um sem número de alimentos já diretamente prontos para o consumo. Então ela é uma empresa que deixou de fazer papel higiênico, papel ticho, uma série de papéis, né? Papel de imprensa também ela fazia, e ela foi vendendo essas coisas e se reprogramou dentro de uma estratégia para fazer exclusivamente o papel de embalagem e o papel. Então, para mim, é uma empresa que também, por muita insistência minha, né, eles acabaram programando para pagar dividendo trimestral. E ela é uma empresa que paga dividendo trimestral, tá correto? Perfeito. Então, é uma empresa que, nessa época da transformação, ela chegou a custar 17 centavos. E foi quando eu tive a oportunidade de comprar uma quantidade boa, não é isso? E daí para frente, os dividendos recebidos da Klabin são direcionados para comprar mais ações da Klabin, e hoje eu tenho uma posição generosíssima de Klabin. Que não parei de comprar, continuo comprando. E se eu não ainda comprei alguma coisa com 3,50, por aí, né? 3,50 foi um patamar que bastante, então, né? Então a Klabin é uma empresa que eu interpreto o seguinte: se eu tivesse que começar hoje uma carteira de renda mensal, eu começaria com a Klabin. Tá correto? Por quê? Porque ela atende todos os requisitos capazes de suportar um investimento a médio e longo prazo. Certo? Ela é uma das empresas mais antigas do país, não é? Uma empresa que opera também num segmento que ele é extremamente sustentável. A Klabin, além dela ter um potencial muito grande de produção, porque ela adquiriu uma série de fazendas enormes, é isso, de grande porte. Então, hoje a Klabin está qualificada
para operar nos próximos 20 ou 30 anos sem ter que fazer investimentos em terra, tá certo? Você tem que fazer investimentos na compra de mais terra, porque o investimento na terra ela faz sistematicamente. Através do quê? Ela pega uma semente pequena, coloca num cartuchinho e aí nasce uma mudinha. Aquela mudinha ela coloca num viveiro e a muda ela cresce. A hora que a muda atinge uma determinada altura, aí ela coloca na terra, certo? Aí vira uma floresta. Quando já tiver, depois de 7, 8 anos, que a floresta se formou, aí ela corta a árvore e transforma aquela árvore numa pasta mecânica, que se chama celulose, certo? Essa celulose, ela coloca numa máquina que é muito semelhante a uma máquina de fazer macarrão, e ela vai se espremendo, e no fim sai o papel. Já seco, enrolado, turbinado, tá certo? Bobinado, enfim, é um processo que ele se renova a cada momento. Então é uma empresa que na minha forma de interpretar e de ver, é uma empresa que vale a pena integrar uma carteira de renda mensal. Por quê? Por causa de todos esses elementos. Ou seja, ela tem potencial consolidado de terras, tem uma grande experiência no cultivo dessas terras, não é isso? Através da formação de florestas, tem um acompanhamento muito forte para que essas florestas não tenham assim, não tenha fogo, não pegue fogo, etc., né? Um acompanhamento forte. E é uma empresa extremamente sustentável, por quê? Porque a sua atividade é sempre renovável, não é isso? E também porque paga bons dividendos aos seus acionistas, tá certo? E aí, sobre o dividendo, eu acho que essa é uma dúvida bastante comum do pessoal, né? Acho que tem, primeiro, uma frase que eu adoro do senhor, que é: aquele que diz que eu não invisto no agro e em ativos imobiliários está redondamente enganado. Eu tenho o Klabin, que tem as maiores fazendas. Pouca gente tem imóveis como ele em termos de participação. Recentemente, a Klabin montou mais uma unidade em Piracicaba, uma unidade de caixas de papelão. E uma unidade fantasticamente amparada por uma tecnologia fantástica, não é isso? Tanto é fato que nós estivemos lá na época da inauguração e, através de um mezanino, nós tivemos a oportunidade de ver o projeto inteiro funcionando com quase ninguém. Você não via ninguém. Por quê? Porque tinha um controle operacional, quase tudo automatizado, não é isso? E até aconteceu um fato gozado, inesperado também, né? Quando terminou a visita, geralmente quando termina a visita, sempre há um pronunciamento dos diretores, né? Querendo indagar o que o pessoal achou, etc., né? Quando eu tive que falar, eu disse o seguinte: olha, eu gostei tanto de uma empresa como essa, que tem 1.300.000 metros quadrados, né, que é uma senhora empresa, que eu vou montar uma igual. Aí o cidadão disse para mim o seguinte: pô, vai ser, mas isso aí custou 4 bilhões. Falei: não, mas eu vou comprar por R$3. Tá certo? Eu não vou montar uma empresa, eu vou ser sócio dessa empresa, tá certo? E é isso aí. Então, a nossa visão em termos de mercado é de nunca ser dono, e ser parceiro de um grande negócio, pequeno parceiro de um grande negócio. É isso aí. E a Klabin é uma empresa que realmente ela atende a todas as expectativas de um ótimo investimento a médio e longo prazo, que eu espero continuar comprando na medida em que eu receba seus dividendos. Tá, okay? E aí, em relação a isso, tem uma frase que o senhor fala bastante da Klabin,
que é a respeito de como a Klabin ensinou o senhor a importância de que o dividendo se paga em função da quantidade possuída e não do valor do valor invertido, né? aplicado. Eu acho que nesse caso, desculpe só complementar, neste caso específico da Klabin é importante porque, querendo ou não, por mais que seja uma empresa relativamente defensiva em relação a outras do setor, é uma empresa que segue cotação do dólar, né? Tem a sua volatilidade em relação à celulose também. Então, ela é uma empresa que opera naturalmente no setor um pouco mais alavancada, o que não permite, com frequência, que seja aquela pagadora explosiva, né? 10, 15, 20% de yield. Então, é uma empresinha para você começar, ela é defensiva, ela não é tão difícil de analisar, mas você consegue perceber a cadeia de valor, né? Desde a floresta até a celulose. Não, não dúvida nenhuma. E eu também interpreto a Klabin o seguinte, como uma empresa que ao longo desses últimos 40, 50 anos, ela sempre se endividou, tá certo? Nunca pedindo dinheiro emprestado, e sim criando unidades operacionais e se endividando porque compram equipamento, entendeu? Tá certo? Então agora, não que a empresa tenha vislumbrado o fim dos investimentos, não, mas não mais com a mesma intensidade de antes. Agora ela já atingiu um patamar que já é conveniente, né? Conveniente para a estrutura de mercado atual. Então eu acredito que ela está preparada para os próximos 20, 30 anos, tá certo? Sem ter que fazer investimentos assim de alta monta, apenas investimentos de manutenção da fábrica, não é isso? E das máquinas. E talvez então ela venha, talvez não, com certeza, porque isso já foi falado pela diretoria, de que agora eles vão iniciar ou já iniciaram um processo de desalavancagem, ou seja, de pagar mais dívida, tá certo? E progressivamente tendo menos endividamento. Isso poderá ocasionar um resultado melhor para os acionistas, porque a razão direta é que ela não tenha muita dívida, ela pode direcionar mais recursos para pagar dividendo para os acionistas. Que, na verdade, ela paga para os controladores, não é isso? O direcionamento é mais voltado para o interesse dos controladores. E, claro, como nós temos ações também, a gente acaba sendo contemplado com isso. Pai, agora para a gente finalizar aqui sobre a Klabin, só para sanar uma curiosidade do pessoal, recentemente a gente leu, e até já falamos isso por aqui no canal do Jeff, sobre essa interpretação mais clara, vamos dizer assim, as claras, de que a Receita agora vai passar a considerar sim e vai ir atrás de quem tem as units, né? No sentido de não usufruir mais nas units da isenção dos 20 mil. Lógico, na sua proporção, isso já não faz mais diferença, porque... Absolutamente. Até se o senhor não vende, mas se fosse vender, 20 mil é uma coisa muito pequenininha, já não é mais para o seu patamar, mas para o patamar das pessoas que estão nos assistindo, isso ainda é uma coisa que impacta, né? Então, acho que das que a gente falou aqui da carteira do senhor, Klabin é a única que tem a categoria de unit. E o senhor sempre foi eu não vou dizer crítico às units, mas sempre sempre levantou a questão de essas units só servem mais para atrapalhar do que para ajudar. É verdade, né? é verdade. As units, elas... O senhor tem units? Ou o senhor tem A4, A3 só para fazer? Não, eu tenho A4, A3 e agora, recentemente, eu comprei um pouco de units, 350 mil units, que essas 350 mil representam 1.750.000 ações. A unit é um combo, tá certo? Representado por uma ação ordinária e 4 preferenciais. Então, se você compra, vamos supor, 100 mil units, na verdade você está comprando 500 mil ações. 500 mil ações. Tá bom, então... 100 mil ON e 400 mil PN. Exatamente. Então, o que acontece? O mercado, como hoje o mercado opera muito vendido, o que o mercado faz? A maioria daqueles que operam Klabin
Eles compram uma unit e vendem as ações. Então, por exemplo, o camarada compra uma unit e vende uma ação ordinária e 4 preferenciais. Então ele vai progressivamente desmontando a unit. Está entendendo? Essa é a razão pela qual o papel não consegue ir além do preço de um cafezinho. Está entendendo? Muito embora as apresentações que a Klabin tenham feito ao mercado, foram apresentações como poucas empresas fizeram, em termos de esclarecimento, em termos de progressão, em termos de visão de futuro. Então a Klabin é também uma das empresas que integram o meu portfólio previdenciário, que eu espero a cada momento acelerar a posição de Klabin na carteira. Muito bom. Poxa, fechamos aí com chave de ouro a segunda posição da carteira, então, que é a nossa querida Klabin, pessoal. Então, eu já vou deixar aqui, eu ia falar a senha, eu vou deixar aqui a dica para a próxima empresa que a gente vai falar aqui na série, que é a primeira colocada, pai. Eu acho que ela já é a primeira colocada há algum tempo. E apesar dela não ser uma previdenciária pura, né, querendo ou não, ela é uma empresa de commodity, ela é uma empresa que está relacionada ao setor de saneamento. Então essa é a dica que a gente vai deixar aqui. É uma empresa também relativamente longeva na sua carteira, também uma empresa que fez o seu IPO há bastante tempo, antiga de bolsa. Então fica com a gente aí também para o próximo episódio. Não perca a primeira colocada na carteira do Barça, pessoal. Curte, comenta e compartilha. E não deixe de deixar o seu palpite aqui e a gente se vê no próximo vídeo.